Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Maria de Lourdes e trazemos sempre alguma reflexão, um texto sobre a doutrina espírita, seus ensinamentos e mesmo a nossa vivência no cotidiano. Hoje nós vamos falar sobre algo que é interessante, que muitas vezes questionamos mesmo, né? Sobre o nosso espírito protetor. Porque nós, muitas vezes, não temos a noção exata do seu papel na nossa vida, a sua função, o quanto ele pode ou não agir em nós, e o quanto o nosso livre-arbítrio interfere. Então, assim, nós vamos fazer uma reflexão pequena hoje e a gente vai fazendo abordagem em relação ao nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, muito de nós que a gente dá para esse nosso amigo querido. Nós trouxemos do livro dos Espíritos a questão 511. E ela nos diz assim: Kardec pergunta, além do espírito protetor, o mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? E os espíritos nos dizem, ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. É exatamente isso, aquilo que o homem deixa imperar sobre si. Nós temos até uma passagem, uma pequena historinha, que diz que um índio norte-americano, já idoso, ancião, certa vez ele descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira: dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. Os dois sempre estão brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu, pensou e respondeu: aquele que eu alimento mais. Então, a gente volta aqui para essa questão 511, é exatamente isso. Qual é o espírito? Qual é aquele que nós alimentamos mais? É exatamente isso. Qual deles que nós estamos alimentando mais? É ele que vai permanecer em nós. Então, muito do que nos acontece depende de como nós olhamos para o nosso espírito protetor, como nós ouvimos o nosso espírito protetor, que nos ajuda, que nos mostra o caminho, que nos ensina o bom caminho, e como a gente permite que o mal interfira em nossas vidas. Como diz aqui no Livro dos Espíritos, ligado a nós não é o termo. Ele, na verdade, o mal não está ligado a nós. Os maus espíritos, eles procuram nos desviar do bom caminho. Quando eles encontram essa oportunidade, é aquela história que nós acabamos de ler agora. Quando a gente permite que o cachorro mau esteja em nós, que ele nos domine. Então, assim que eles encontram as oportunidades, a gente dá margem para que ele se instale em nós.
E então essa é a verdade. Existem duas lutas. E a gente pergunta assim: o nosso guia espiritual, ele nos ajuda, mas nós precisamos também nos ajudar. Quando percebemos que algo que está assim nos envolvendo, trazendo uma perturbação, nos incitando para ter atitudes que nós sabemos que vão trazer consequências, e consequências muitas vezes severas, graves, nós, na verdade, necessitamos invocar a presença do nosso guia espiritual através da prece e rogar a ele que esteja junto de nós, que nos ajude a combater as nossas tendências, porque nós temos tendências que trouxemos também de outras vidas e que nessa nós estamos burilando. Então, é uma situação de quase que um confronto, é uma luta realmente, né? Então, assim, nós temos um pedacinho aqui que diz assim também. André Luiz nos diz, nos ensina, que vivemos no presente, com os olhos no futuro, mas ainda temporariamente preso às amarras do passado. Quais são as nossas amarras do passado? Aquilo que trouxemos de outras vidas. Então, é isso que nós precisamos burilar, para que não haja a interferência negativa, que o nosso espírito protetor possa realmente atuar em nós. Então, quando nós seguimos uma linha, um caminho de bem-estar, de permitir que a nossa consciência fique serena e tranquila, mesmo diante de algumas situações, ou mesmo na adversidade, nas perdas, em circunstâncias as mais diversas, nós estamos ajudando o nosso guia espiritual ao quê? A que ele cada vez mais fique conosco, que ele cada vez mais nos intua, nos ajude. Então, nossas brigas interiores, muitas vezes, são grandes duelos, e a gente sabe disso. Nós vivenciamos isso todo dia, essas lutas, essas brigas interiores. São embates que duram horas, muitas vezes, ou dias. Faço isso ou faço aquilo? Faço aquilo ou faço isso? E ficamos ali, naquela indecisão, naquela situação de confronto mesmo, conosco mesmo. É produtivo? É produtivo, mas é importante que nós saibamos separar para que não caiamos na tentação de ficar com o lado que não é bom. Então, esse discernimento, essa lucidez, nós precisamos ter na hora que nós temos esses embates. O que fazer? Qual caminho tomar? Então, tudo isso mexe e remexe conosco, né? com a nossa vida pessoal. E assim, a gente tem que buscar sanar essas perturbações, porque elas nos atingem profundamente e às vezes realmente tomam conta de nós. É importante ter esse olhar. E são assim aqueles momentos mal resolvidos, que vão e vêm, fica ali, tipo uma tentação mesmo, E muitas vezes vamos e não vencemos essa tentação. Faz parte do nosso processo, da nossa evolução. E assim, nós muitas vezes, permitindo que essa situação de confronto permaneça, nós trazemos graves situações e perturbações para o nosso espírito. Então nós precisamos diluir isso, trabalhar isso conosco, para que a gente não fabrique mais conflito, para que não crie conflito, para que não permita que o lado mal se instale em nós. Então, como diz aqui na pergunta 511, vamos buscar uma situação que amenize, que traga a paz interior. E assim, para a gente aliviar essa situação que muitas vezes nos envolve, e nos envolve muito, a gente não consegue pensar em outra coisa. Entra nesse processo. Nós vamos nos olhar, vamos fazer assim uma seleção. O que eu estou pensando? Qual caminho eu devo seguir? Por onde eu devo ir? E pedir ajuda.
Os amigos espirituais estão conosco sempre. Na pergunta 512, diz assim: podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem, olha que interessante, cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que os assiste no mal. Então nós estamos aqui envolvidas por uma situação assim. Temos espíritos simpáticos e tem aqueles também que podem muitas vezes nos incitar à maldade. Nós todos sabemos que o nosso guia espiritual, ele está conosco sempre. Foi indicado para estar conosco e receber essa missão lá atrás. Quando nascemos, já estamos com Ele, e quando vamos e partimos dessa vida, Ele também está conosco. Que nossas orações, nossas preces, que nós tenhamos sempre a gratidão a esses amigos espirituais e sempre pedir o seu auxílio em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. E agradecer quando conseguimos vencer o mal em nós. Isso é maravilhoso para nós e para Ele, que nos ajuda sempre, que está junto de nós e que vibra quando todos nós conseguimos vencer o mal. Essa é a pequena mensagem para hoje. Mas voltamos ainda a falar do nosso guia espiritual. Muita paz a todos. Até o próximo encontro.